Estamos aqui no canal Botafogo Glorioso para mais um comentário do nosso canal sobre mais um jogo do Botafogo, iniciando o segundo turno do Brasileirão 2022, Corinthians e Botafogo, Corinthians 1, Botafogo 0. Bom, gente, não tem muito comentar muito desse jogo não. É visível agora como a fragilidade, depois desse tempo todo, né, de um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, do elenco do Botafogo. Nós ficamos sem os dois jogadores que foram acrescentados novos e o time caiu, né, a equipe caiu assustadoramente de rendimento. O Carlos Eduardo não pôde jogar porque teve um resfriado, uma gripe, não pôde participar. E o Saraiva, logo aos 10, 15 minutos, sentiu uma dorzinha, preferiu sair para não agravar. Bom, o Hugo entrou e o Patrick de Paula começou o jogo. O Botafogo começou mais ou menos por quê? Porque o Marçal estava ali e dava uma certa segurança à defesa do Botafogo. O Jefinho, o Toro, o Lucas, o Tietchan, tudo caiu, o Piazon caiu de rendimento com a falta do nosso Carlos Eduardo. É assustadoramente como é que ele fez com que aqueles jogadores jogassem mais. Sentiram a falta dele, da qualidade do passe, da organização. O Lucas, mesma coisa. O Patrick de Paula, que era esperado isso dele, agora nós vimos a diferença de nível de um jogador para o outro. Patrick parece, hoje a gente sente, parece que ele joga sem vontade, mas não é não. É que a qualidade dele não é isso tudo que pensávamos que era. Senão o Palmeiras não tinha dispensado ele por causa de um diazinho de boate. Uma noitezinha só. Se ele fosse, porque quantas boates o Romário participou e outros craques participaram e não foram expulsos dos seus clubes. É que o Patrick não era isso tudo que estavam dizendo que era e o Botafogo acabou comprando gato por lebre. Bom jogador, tem um bom rendimento, mas até hoje nada. E até que não jogou mal, igual as outras partidas, só que não rende igual o Carlos Eduardo. E o Tietchan caiu muito, apesar de não ter jogado mal, caiu muito. E perdemos o meio-campo. Olha que o Luiz Castro rodou o time todo, mas não dá. A falta de qualidade é muito grande. E os outros jogadores dependem dessa qualidade. O Marçal saiu, a defesa caiu assustadoramente, o Mezenga também. Estão querendo culpar ele por uma falha igual do Canu, não. Ele perdeu aquele potencial. O Jefinho caiu demais. Porque não teve do Hugo aquele apoio que o Marçal dava a ele, jogava com ele ali. Bom, mas outras vezes ele vai se machucar e o Hugo vai ter que jogar e o fulano vai ter que jogar. Mas se nós temos um jogador, ou mais de um no meio campo, que forneça essa qualidade, quem entra vai render. E o Hugo não rendeu também porque faltou o Carlos Alberto. O Daniel caiu, todos caíram. Todos caíram. Isso foi o Botafogo. Contra um time que jogou só com 4 titulares, depois entrou mais um ou dois ou três titulares, do Corinthians, mas mostrou como é que a equipe do Corinthians é bem treinada. Agora, a única coisa que eu sinto do nosso treinador, do Luiz Castro, é como é que ele não tem esse time organizado, mesmo fraco, era para render um pouco mais. Ou ele tem um esquema para esse time, nem que fosse retranqueiro, 5, 10 dentro da área, mas tinha que render um pouquinho mais. Não pode ficar também dependendo só de um ou dois jogadores. Claro que o outro menino chegou, foi pro ataque, o Botafogo melhorou um pouco
pouquinho quando o Piazon foi para a esquerda e entrou, mas foi bom ele ter tirado o Jefinho, porque senão ia queimar o rapaz. Ele estava completamente sem municiador. E o Botafogo foi, tentou equiparar o jogo, mas jogando sempre para os lados, sempre, não conseguia, porque não tinha aquele jogador que levantava a cabeça, igual o Carlos Eduardo, e fornecia o jogador na frente. Matheus Nascimento entrou, ainda deu uma cabeçada no final, quase fizemos o gol. O comentarista desdenhou um pouco, dizendo que foi uma cabeçada fraca, não sei o quê, mas foi boa, assim. O goleiro do Corinthians fez uma grande defesa, assim como o Gatito fez várias defesas boas. E o Corinthians ganhou de 1-0 pela sua superioridade. Arena cheia. Eu acho que se o Carlos Eduardo tivesse jogado, mesmo se o Marçal não tivesse jogado, o Botafogo ganharia essa partida. Eu acho. Pela organização, pela a falta de qualidade. O time do Botafogo, ele se qualifica como um bom jogador. Estão precisando demais de trazer jogador para esse meio campo. Estão falando tanto do centroavante, mas o centroavante ontem não iria render porque a bola não chegava até lá. Então, um jogador para jogar ali, junto com o Carlos Eduardo, é primordial. Primordial. Esse meio campo. Olha que o Lucas jogou muito, correu muito, mas não rendeu porque ele não tinha com quem jogar. Estava sozinho em campo. Quando a gente tinha o Carlos Eduardo, ele jogou muito. Piazon jogou muito, Jefinho jogou muito. E o Erickson recebeu bolas, passou, fez tudo. Ontem, nada. Porque o Patrick de Paula não faz esse trabalho. Fez os lançamentos, mas errava muito passe, carregava a bola demais. Não tinha aquela qualidade que o Carlos Eduardo deu, de levantar a cabeça, olhar o jogo, dominar, ter a confiança para mandar no jogo. E o Tietchan caiu muito, apesar de não ter jogado mal, mas caiu muito o rendimento dele. E levamos um gol. Porque aí foi em cima do Mezenga, foi, mas porque sim, que o Cadu errou todo mundo, não vou crucificar, porque ele estava muito desprotegido, o Hugo não estava dando aquela proteção a ele. Porque também estava desprotegido, estava nervoso, o Daniel perrando, porque não tinha aquele jogador que ele sabia que ia dominar a partida. O Patrick saiu, o Botafogo deu uma melhorada. Deu uma melhorada, principalmente porque o Piazon caiu na esquerda, onde ele joga um pouquinho melhor, quando não tem o craque no meio campo. Não tem o craque no meio campo, ele rende bem na direita. Espero que o Carlos Eduardo volte e que o Marçal volte e que entre novos jogadores aí. Para quê? Para dar essa qualidade que nós precisamos. Tivemos boa parte do jogo com o domínio de bola, equilibramos bastante a partida, mas contra um time capenga. E não era o time titular, o Corinthians. Talvez se fosse o time titular, tivéssemos perdido um score maior. E se o Botafogo tivesse com esses dois jogadores, mesmo que eles estivessem com o time titular, acho que o Botafogo ganharia essa partida. Pela qualidade que o Botafogo estava jogando. Então, para a próxima partida, espero que o Botafogo, parece que é o Ceará, aqui, no Caio Martins, espero que eles joguem, pelo menos o Carlos Eduardo, para que o Hugo renda mais e todos os jogadores venham a render mais. E que venha jogador para esse meio campo, na qualidade do Carlos Eduardo. Mas já o Carlos Eduardo jogando, o Tietchan, o Lucas, o Piazon, o Jefinho, o Edson, todos vão render em campo, inclusive a nossa defesa. E se o Marçal jogar, melhor ainda. Que aí, aquele lado esquerdo ali se segura. Se segura bem, para poder a gente ter uma evolução maior nesse segundo turno. Perfeito? Isso foi o que eu vi, é o que eu espero. Continuo não falando de jogadores que estão para chegar, porque eu prefiro falar dos que estão jogando, dos que estão participando. Assim, não vou ficar alimentando vídeo de sonhos ou de erros ou complementos ainda não fundados. Certo? Então, dê seu joinha aí no nosso canal, ajude o canal a crescer um pouquinho mais. Há anos que eu tento fazer isso, mas falar a verdade às vezes machuca. E a única coisa que eu ainda sinto do Luiz Castro é isso. É que se ele não tem esse craque, esse time tem que render de alguma maneira.
como rendeu lá contra o Atlético, contra o Santos, mas ganhando. Ele manteve o esquema perfeito, é isso aí. Mas ele tem que render, ele tem que, tipo, o Patrick não deu, não dá para começar, bota outro. Vai buscar lá no Sub-23, bota um zagueiro jogando ali na frente, recua fulano, ciclano, mas não pode o time não render, porque não tem um jogador. Porque outros cartões vermelhos, cartões amarelos, isso vão, mais contusões vão aparecer e a gente precisa. Temos jogadores para isso? Até temos. Isso que me assusta nele. É justamente ele não ter essa qualidade na mão. É o que me assusta. Ele não ter esse domínio do time ainda, depois de um turno do time, dos jogadores que ele tem, de poder suprir. O esquema já está armado, tem que ser esse. Então agora tem que render mais. Eu sou contra o técnico que espera intervalo, espera 15 minutos para trocar. Não deu, tira. Eu me lembro que o Jair Pereira, nós tivemos um jogador chamado De Lima, muito tempo atrás, que veio do Uruguai, mas não jogava nada. Veio lá no Uruguai jogava muito, até da seleção. Aqui não jogou nada. No Botafogo então ele dava canelada. Com 15 minutos do primeiro tempo, ele foi lá e tirou o De Lima, falou, não. Foi até o Emil Pinheiro que contratou ele. Ele falou, não dá mais, a gente não aguenta mais. 15 minutos do primeiro tempo tirou o cara. Aí o Emil Pinheiro foi e vendeu ele, transferiu, sei lá, não me lembro mais. Tem que ter essa determinação. Eu vi um jogo um dia desse aí do São Paulo, ele estava estreando um menino lá na lateral direita, lá novo, que veio lá do Sub-23 deles, do Sub-20. 20 minutos de jogo, tava uma falha, o menino nervoso, ele tirou na hora. Consertou o jogo. Então, eu acho que falta isso no Luiz Castro. Nos outros clubes ele fez muito bem. No nosso está faltando isso. Esse domínio do elenco para ele poder mexer ainda antes da gente sofrer um gol, antes de qualquer acontecimento. Ele tem que ter essa visão. Nós levamos o gol em cima disso, poderíamos ter evitado se ele tivesse corrigido o meio campo. Se o Patrick, fulano, ciclano não vai gostar, manda embora, não joga. Não pode a gente ficar perdendo partida por esses erros. Se ele viu que o Marçal saiu e desqualificou, ele tinha que ter trocado ali. Congestionado mais o meio campo. O empate era um bom resultado pra gente. Andava um ponto, fora de casa. Ou ganhar por uma bola, ganhar um jogo numa bola. Perdemos o Carlos Eduardo, perdemos o Marçal. Bom, isso foi o que eu vi do jogo. Vamos para a próxima partida aí, vamos ver se a gente lota aí o nosso estádio. Assim como o Corinthians lotou para um time quase que reserva, para dar confiança, e o Carlos Eduardo volte e entre mais contratações para melhorar esse elenco aí e o Botafogo crescer um pouquinho mais. Saudações botafoguenses.